Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 5 ao verso 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: Fique sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra ela já começa nos aconselhando, nos repreendendo e nos exortando, dizendo que nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta quer dizer gananciosa, tem e sempre quer mais e mais e mais. Isso é avareza. E a avareza é idolatria. A palavra é muito clara. Está falando que nenhuma pessoa dessa tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque aqui são obras da carne, desejos humanos. A idolatria, a imoralidade e a avareza. E tem ainda alguns itens, né, que são obras da carne, obras das trevas, obras do mundo. Mas aqui Paulo deu esses 3 relatos, mas tem mais ainda. E ele deixa muito claro que essas pessoas, desta forma, não têm herança no reino de Cristo e nem no reino de Deus. A palavra continua dizendo assim: não se deixe enganar com palavras vazias, não se deixe enganar com palavras tolas. Por que Paulo está dizendo isso? Porque as igrejas hoje em dia estão cheias, estão lotadas. Por quê? Porque não estão pregando o evangelho. Estão mentindo para os cristãos, estão mentindo para os fiéis. As pessoas estão indo para a igreja atrás de bênçãos, de bens materiais, atrás de coisas mundanas, mas não estão indo para a presença do Senhor através da palavra, para ouvir a palavra, principalmente a palavra da verdade, porque a palavra da verdade ela exorta, ela aconselha, ela nos confronta, mas é exatamente para isso que a palavra serve, para que cada um de nós venha olhar em si próprio o que é que está acontecendo na nossa vida e que a gente possa, através do Espírito de Deus, fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que a palavra nos chama de santos. Santos de que forma? Separados do mundo. Separados das coisas das trevas. Separados das obras das trevas, que são as obras do mal, que são as obras da carne. Então foi para isso que Cristo nos chamou. Para que a gente pudesse viver uma vida correta e justa diante do nosso Deus, do nosso Pai. Por isso que ele diz, não se deixe enganar com palavras vazias, com palavras tolas, porque tem pessoas que estão ensinando outro evangelho, não o evangelho verdadeiro. Porque esse evangelho verdadeiro, tem pessoas que não suportam escutar. Tem pessoas que quando começam a escutar o evangelho verdadeiro, eles fogem, eles correm da igreja, eles não querem continuar ali. Porque eles foram para lá para ouvir o que eles queriam ouvir. Mas na realidade a palavra do evangelho não é assim. Ela nos confronta, ela nos aconselha, ela exorta, mas também tem muitas promessas dentro da palavra do evangelho. Deus diz que faz e faz e faz e faz para quem? Para seus filhos, para aqueles filhos que estão em obediência a Deus. Então, o evangelho é exatamente para isso, para nos ensinar, para nos confrontar, para que a gente venha olhar para dentro de si, cada um de nós, e, na realidade, começar a fazer o que é justo, correto e verdadeiro na presença do nosso Pai, do nosso Deus. E a palavra continua dizendo, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Então, tem os filhos da desobediência, mesmo ouvindo a palavra, sabendo o que é que o evangelho nos ensina, por causa dessas coisas, que coisas? Aqui ele deu um pequeno relato. Ele falou imoralidade, impureza e avareza, mas tem muito mais fora isso. Aqui eu tenho uma pequena lista do que é esses atos que Deus não aprova. E por causa disso, como a palavra está dizendo, porque a ira de Deus vem sobre os filhos
da desobediência por causa dessas coisas, exatamente por causa de todas as coisas que não agradam a Deus. E aqui eu trouxe uma pequeninha lista que diz assim: todas as coisas, obras da carne, obras das trevas, obras mundanas. São essas: injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, arrogantes, sem misericórdia, desobediente aos pais, imoralidade sexual, bebedeiras, idolatrias, feitiçarias, ciúmes, iras, orgias, rixas, caluniadores. Tudo isso, Deus não se agrada dos seus filhos, daqueles que são conhecedores da palavra, mesmo sabendo de tudo isso, mas continua nas mesmas práticas. Então a palavra diz: porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas, por causa realmente de todas as coisas. Que aqui eu trouxe essa pequena lista. Paulo tinha dado também 3 itens de obras das trevas, obras da carne, que é imoralidade, avareza e idolatria. Mas tem muito mais, como eu citei aqui, nessa pequena lista que eu trouxe, porque existe ainda mais fora essa. E a palavra continua dizendo: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês também eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, no passado, a gente não conhecia a verdade, a gente não conhecia a palavra, e a gente também vivia praticando as obras da carne, as obras das trevas, como aqui é chamado. Então, a gente não conhecia a verdade, a gente vivia praticando. Mas agora, se a gente conheceu a verdade, se a gente estamos em Cristo, a gente não podemos mais viver praticando. Por quê? Porque a ira de Deus vem exatamente sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência são aqueles que compreendem, que entendem, que estão sabendo da palavra, que estão ouvindo a palavra, que estão aprendendo a palavra, mas de qualquer forma ainda continuam nessas práticas. Por quê? Acha melhor obedecer à sua carne, obedecer aos desejos humanos, obedecer ao mundo, do que obedecer ao Pai. Então, por causa disso, como aqui está dizendo, é por causa disso, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas, por causa da rebeldia, da desobediência, que todos nós que dizemos que somos cristãos, ainda estamos nas práticas do pecado, da imoralidade, da avareza, da idolatria, dos ciúmes, das iras. Tudo isso não pertence a Deus. São obras das trevas, como está dizendo aqui no livro de Efésios, capítulo 5. E a palavra continua dizendo assim: vivam como filhos da luz. E agora é necessário a gente viver como filhos da luz. Por quê? Porque conhecemos a luz, conhecemos a palavra, conhecemos Jesus Cristo. Então é necessário viver como filhos de Deus. E que filhos? Filhos obedientes. Porque se somos filhos, precisamos ser obedientes a Deus. Então é necessário viver como filhos da luz. Viver na verdade, na justiça, nas coisas de Deus, nas obras de Deus, que são obras do Espírito Santo. Então é necessário viver na luz, como filhos da luz, como verdadeiros filhos da luz. É disso que Deus se agrada de cada um de nós. Fomos chamados para viver na luz, não nas trevas, não para que a gente continue nas trevas. Porque se Deus nos tirou das trevas, trouxe cada um de nós para a luz, é necessário que a gente permaneça na luz, vivendo na luz. E o verso continua dizendo: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o fruto da luz, o fruto de Deus, o fruto de Jesus Cristo, para todos nós que fomos chamados, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, consiste em bondade, justiça e verdade. Tem mais coisas? Sim, tem mais coisas ainda. Tem mais ainda. O fruto do Espírito, o fruto da luz, o fruto de Deus, ele consiste, aqui Paulo citou três frutos: bondade, justiça e verdade. Mas tem muito mais. Tem alegria, mansidão, amor, longanimidade, fidelidade, paz, benignidade e o principal de tudo, domínio próprio. É necessário que todos nós
venha ter domínio próprio. Mas para isso Deus nos deu algo, Deus nos deu o seu Espírito. E através do seu Espírito nós podemos ter o domínio próprio, porque foi para isso que Deus nos comprou, nos lavou e nos redimiu. Para quê? Para que a gente pudesse viver uma vida limpa, continuar limpo como Ele nos limpou. Na cruz do madeiro Ele nos limpou. Para quê? Para que a gente continue se sujando? Não. Para que a gente continue limpo. Até o último dia da nossa vida. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E é necessário que a gente vá descobrindo dia após dia o que é agradável a Deus. O que é que Deus quer dos seus filhos? O que é que Deus quer da sua igreja? Então é necessário que a gente, através da palavra, sendo guiados pela palavra, que é a luz de Cristo, nós venha aprender o que é agradável a Deus. O que é que Deus quer que nós façamos? Então, o que é que Deus quer que nós façamos? Aí a palavra já estava aqui dizendo, que sejam bondosos, que tenham justiça, que vivam na verdade, que vivam na paz, que vivam no amor, que vivam na alegria, na verdade, na mansidão e no domínio próprio. Os seus desejos quer fazer algo, mas você tem de ter o domínio próprio, até porque Deus te deu algo poderoso. Deus te deu o Espírito Santo para que através do Espírito você possa ter o domínio próprio. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E a gente não podemos ser cúmplice de pessoas que vivem nas trevas, que vivem participando dessas obras, que não é agradável a Deus. Então eu não posso, se eu sou conhecedora da palavra, eu não posso ser participante. Eu não posso estar cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Eu não posso ser cúmplice dessas palavras, dessas coisas que tem pessoas que fazem e eu estou ali no meio, sendo cúmplice, achando bonito, achando bom. Não, não é para estar desse jeito. A palavra deixa muito claro. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, trate de reprová-las. Trate de repreendê-las. Trate de reprová-las. De dizer, eu não aceito, eu não quero. Você está errado. Mostrar para aquela pessoa, através da palavra, que aquela pessoa também está errada. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Que nós não sejamos cúmplices e possamos, através da palavra, reprová-las, não aceitá-las. Não é obrigado eu aceitar as pessoas fazer essas obras das trevas e eu estar sendo cúmplice dessas obras. A palavra de Deus está dizendo que não é para nós que somos filhos obedientes estar sendo cúmplice. É para reprová-las. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando. E no versículo 12 diz, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Então, todas as obras das trevas é vergonhoso até para nós mencionar. Nós que estamos na luz, nós que estamos em Cristo. É vergonhoso para nós. Então, se é vergonhoso para nós, como está dizendo a palavra, eu não posso ser cúmplice. É necessário eu repreender. De que forma? Através da palavra, através da luz, através de Jesus Cristo. Eu preciso falar para aquela pessoa que aquela pessoa está fazendo obras que não agradam ao Senhor. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando. E no verso 13 diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Então, quando eu ou qualquer outra pessoa reprova alguém que está falando ou fazendo coisas que não é agradável a Deus, e aquela pessoa aceitar a palavra de Deus, ela vai entender realmente e compreender que ela estava fazendo algo que não era agradável a Deus, que não era aceitável a Deus. Então, aquela pessoa, ela vai ser iluminada pela luz, ela vai ser iluminada pela palavra. E aí, o que é que vai acontecer? Ela vai compreender e entender que o que ela realmente está fazendo é trevas. São obras das trevas. São obras da carne, são obras mundanas. Por quê? Porque a luz, a palavra, mostrou para ela o quanto ela estava errada.
Isso aconteceu comigo e acontece com todos aqueles que aceitam a palavra. Quando a gente aceita a palavra, a gente vai saber que tudo que a gente fazia era trevas, era errado, não era da vontade de Deus, não era da vontade do Pai. E hoje precisamos estar nos corrigindo e, se for para corrigir alguém que esteja próximo de nós, que nós venha também repreender, falar e mostrar que está errado. E se aquela pessoa aceitar, se aquela pessoa acreditar na palavra, ela vai ser acordada pela luz, porque ela vai dizer, realmente, eu estou nas trevas. Realmente, o que eu estou fazendo não é agradável a Deus. Então, quando a pessoa se acorda e entende e compreende que o que ela está fazendo é trevas, a luz vem para aquela pessoa, como está dizendo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. São reprovadas pela luz. E agora vai se tornar manifesta para aquelas pessoas. Para todos nós. Agora vai se tornar manifesta. Por quê? Porque eu vou saber que eu andava nas trevas. Mas agora eu me acordei e vou entender, vou compreender, através da luz, através da palavra, que eu andava nas trevas, fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Mas agora é necessário eu procurar entender e compreender o que agrada a Deus, para que eu venha fazer. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando. E diz assim, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então, todos nós que estávamos nas trevas, fomos iluminados através da palavra. E agora nós estamos também dizendo para todos que estão nas trevas, que estão dormindo, desperta. A palavra do Senhor está aqui, sempre, em nossas mãos, para nos iluminar, para que a gente venha despertar, para que a gente saia desse sono profundo, porque a palavra ela desperta, porque a palavra ela traz luz para todos nós, como trouxe luz para mim e para muitos que conhecem a verdade. É necessário que outras pessoas ouçam a verdade. E através da luz, através da palavra, ele venha despertar, como está dizendo, desperta você que está dormindo, dormindo espiritualmente. Levante-se dentre os mortos, que mortos espirituais, mortos que ainda não acordaram, para saber e entender que tudo o que eles fazem para agradar a sua carne, para agradar o mundo, são trevas. São coisas que não é aceitável a Deus. E é por isso que a ira de Deus vem sobre essas pessoas que não querem, que não aceitam a verdade de Deus. Então, está se dizendo, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. E Jesus Cristo vai te iluminar. E Jesus Cristo vai colocar no teu coração o que é a verdade. E Jesus Cristo vai colocar no teu coração que tudo o que você fazia, o que nós fazia era trevas. E agora é necessário a gente andar na luz. Andar na luz para quê? Para saber qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E Deus quer que nós andemos nas trevas? Não. Deus mandou seu filho para nos comprar, para nos limpar e para hoje todos nós andar na luz, andar através da sua palavra. É assim que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos aconselha. Muitas pessoas podem até achar que as palavras são duras, mas não é palavra de homens. São palavras que estão aqui no Evangelho. E é necessário que a palavra de Jesus Cristo venha ser dita para que todos possam ouvir, aprender e praticar. Porque é como já foi falado, as igrejas estão lotadas, mas não estão falando o Evangelho. Porque tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a palavra da verdade. Mas a palavra da verdade é desse jeito. É assim que o Evangelho é. Tem promessas? Tem muitas promessas. A vida eterna, a nova Jerusalém, a nossa cidade. Tudo que Deus tem pertence a nós. A nós quem? Aos filhos obedientes. Porque aqueles que são desobedientes, a palavra diz assim, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Que coisa? As obras das trevas, as obras da carne, as obras do mundo. Porque se nós estamos ouvindo a palavra, compreendendo a palavra, meditando na palavra, é necessário que a gente abandone as obras das trevas, as obras do mundo.
e venha viver de uma forma que agrada ao nosso Pai, ao nosso Deus. Como se diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E é necessário procurar descobrir o que é agradável ao Senhor. É necessário cada um de nós procurar descobrir o que é agradável a Deus. Que possamos colocar essas palavras em nossos corações e que essas palavras cresçam e dê frutos no coração de cada um que vai ouvir. Que precisamos agradar ao nosso Deus. Não podemos estar aqui agradando as obras das trevas, as obras da carne, os desejos da nossa natureza humana, os desejos do mundo, mas sim agradar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Vamos orar e pedir a misericórdia do nosso Deus, para que Ele nos capacite muito mais do que Ele já tem nos capacitado, para que a gente venha viver na sua presença, ouvindo a sua palavra e praticando a sua palavra cada dia mais. Vamos orar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amado, Deus bondoso, Deus grandioso, só o Senhor é Deus. Obrigado, meu Pai, por esta excelente e maravilhosa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que todos, Pai, que ouça esta palavra, possa compreendê-la, possa entendê-la e possa, Senhor, colocar em prática, para que cada um de nós possamos aprender de Ti cada dia mais e viver para Ti cada dia mais, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Te agradeço em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.